TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro, com Raul Casanova. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo a Dulcineia Mello, que é especialista na área de CA, ou seja, ela é da Animaseg e metade dos CAs, praticamente metade dos CAs que são encaminhados pelo Ministério do Trabalho saem pela Animaseg, e a Dulcineia está trabalhando na Animaseg há mais de 20 anos. Como é que vai, Dulcineia? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem. Dulcineia, primeiro, vamos dizer, eu tenho um produto, todos os equipamentos de proteção individual precisam ter um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Como uma empresa faz para se legalizar junto ao Ministério do Trabalho, por exemplo, se ela é fabricante de um óculos, de um capacete? Vai depender por equipamento, ou seja, antes da empresa ela entrar com o processo de CA, ela já tem que passar pela primeira fase. A gente fala que é o primeiro passo, que seria o quê? Seria entrar com o processo de cadastramento no CAEP. Esse cadastramento é um cadastramento de usuário. Só um minutinho, o que é CAEP? CAEP é um cadastramento do usuário. Seria uma pessoa que teria que ser colocado um CPF para que ela tenha acesso ao sistema do Ministério do Trabalho. Então esse é o passo inicial. Após ela entrar com um CAEP e gerado essa senha, o segundo passo, que seria entrar com o cadastro da empresa. O que seria o cadastro? Informar ao Ministério, através de documentação, se ela é fabricante ou importadora de EPI, ou até mesmo fabricante e importadora. Só que para isso, além de apresentar documentação, ela precisa o quê? Ela precisa que conste no contrato social, no seu objetivo social, que ela é fabricante ou importadora de equipamento de proteção individual. Esse aí seria o segundo passo. E depois desse só uma segundo pergunta, passo... por exemplo, se dentro do contrato social estiver dizendo, por exemplo, que ela é fabricante de luvas de segurança. Ela não pode se cadastrar. O Ministério do Trabalho ele exige que seja expressamente no contrato social de que ela fabrica ou importa equipamento de proteção individual. Não pode ter outro tipo de texto a não ser esse. É obrigatório. É obrigatório. Não tem como escapar. Essa parte não tem como. E qual é o próximo passo? E depois que ela entrou com o processo de cadastro, em paralelo, ela já entra com a solicitação de laudo de ensaio. Falando de óculos de segurança, é um equipamento que ele não está pelo Inmetro. Então, seria bem mais fácil para poder a empresa entrar com uma solicitação de laudo junto a um laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho. E saindo esse laudo, ela está com um processo de cadastro andando no Ministério do Trabalho, o laudo de ensaio sendo feito no laboratório, e só depois desse laudo pronto e o cadastro da empresa no Ministério é que ela vai para o terceiro passo, que seria montar o processo de solicitação de CA, que tem uma série de documentos para ser preenchido e ser anexado ao processo, mas seria a parte final, para um equipamento que seja com laudo de ensaio. Essas aí são as fases que a gente fala de obtenção de um certificado pelo sistema laudo de ensaio, somente laudo, sem ser pelo sistema do Inmetro. Então, quer dizer, existem dois tipos de processo. Um através do Inmetro, com o Inmetro, e outro diretamente com o Ministério do Trabalho. Através do laboratório. Nesse do Ministério do Trabalho, a empresa tem que mandar o seu produto para um laboratório credenciado pelo Ministério do Trabalho. Sim. E depois, de posse desse laudo, juntando mais alguns documentos da própria empresa. Sim. Ela entra com o processo de solicitação de CA.
Esse é eu estou te passando assim, porque existem casos e casos e casos. Se a empresa ela fabrica um óculos de segurança, ela é fabricante, ela faz o teste laboratório, junta a documentação e encaminha para a solicitação de CA. Mas e se ela for importadora de óculos de segurança? Ela tem que passar pela mesma burocracia da parte da documentação, só que existe mais documentos que têm que ser anexados. Por exemplo? Ela tem que ter uma declaração do fabricante estrangeiro, autorizando ela a comercializar aquele óculos aqui no Brasil, e ela precisa do certificado de origem, que comprove de que ela está importando aquele equipamento daquele fabricante que autorizou ela a comercializar o equipamento no Brasil. E como são documentos que são em outro idioma, ela tem que fazer uma tradução juramentada, para que ela possa apresentar o original e a tradução juramentada do documento. Certo. Esses laboratórios credenciados são só laboratórios brasileiros? Credenciados, sim, só brasileiros. Mas uma empresa, por exemplo, não pode apresentar, no nosso exemplo, para óculos, um laudo de um laboratório estrangeiro? Não pode. Mesmo que ela tenha feito o teste, pela mesma norma aqui no Brasil, ela não pode. Ela tem que fazer o teste novamente. Mas não tem como escapar. Mas existem alguns produtos que são, pelo Ministério do Trabalho, por laudo de ensaio, que são aceitos laboratórios de fora? Depende do equipamento. Por exemplo, uma máscara de solda de escurecimento automático, não existe laboratório aqui no Brasil que faça o teste. Quando não existe, ele aceita o laudo de fora. Somente quando não existe. Aí sim usa-se o laudo de fora para completar o processo. Quando existe laboratório no Brasil, não pode? Não pode, de forma alguma. E quanto tempo demora, depois que juntou todos esses documentos, esses documentos foram juntados e mandados para o Ministério do Trabalho, quanto tempo demora para o Ministério do Trabalho emitir o certificado de aprovação? Depois, passando do primeiro passo, o segundo seria o cadastro do CAEP. Não, vamos voltar à pergunta. Primeiro, para fazer o cadastramento da empresa, quanto tempo demora? O CAEP, que seria o cadastramento do usuário, leva em torno de 10 dias. O cadastramento da empresa, o Ministério ele tem até 60 dias para liberar qualquer processo. Mas, geralmente, o cadastro da empresa ele leva em torno de 30 dias ou até menos. Só que o processo de CA... hoje ele está levando em torno de 60 dias, mas tem época que ele leva 35 dias, 45 dias, eu acho que depende muito do volume que o Ministério recebe. Mas daqui a pouco eu vou somar todos esses tempos para saber o total, mas a empresa ela pode mandar o produto para ensaiar antes de ter o cadastramento do Ministério do Trabalho? Depende do laboratório. Tem laboratório, por exemplo, que é credenciado e faz o teste em óculos, segurança e respirador, que ele não aceita receber uma amostra da empresa se ela não for cadastrada no Ministério, ou pelo menos apresentar um protocolo de que ela entrou com o processo de cadastro. E tem outros laboratórios que eles não precisam desse cadastro, eles recebem a amostra, faz o teste normalmente e depois a empresa só encaminha. Então vamos dizer que dentro do laboratório o EPI fique um mês, um exemplo. Certo. Então são os 10 dias para... 10 do CAEP, uns 30 dias para o cadastro da empresa. São 40 dias. Em paralelo, se ela tiver com o equipamento no laboratório, porque tem laboratório também que leva 60 dias, até 90 para liberar um laudo, em torno de uns 5 meses. O total. Um espaço longo, para obter o CA. Para se obter o CA. Então uma empresa que começar hoje do zero, demora uns 5 meses. E agora, uma empresa que já é cadastrada para um novo produto, aí já... leva em torno de uns 3 meses para sair, para obter o CA. Certo. E você falou que, bom, tudo isso nós estamos falando dentro do sistema que são esses que tem que ser renovado de 5 em 5 anos, que é o processo que depende só do Ministério do Trabalho. Agora, já existem EPIs cujo processo tem que ter o certificado de conformidade. Então explica um pouquinho que tem que ter o certificado de conformidade do Inmetro. Quando entra a parte do certificado do Inmetro, o CAEP, o cadastro é normal, esse não tem como mudar, esse sistema é geral para todos. Mas, Dulcinea, antes de você continuar, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Obrigado.
Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Estamos voltando com o nosso Papo Seguro, hoje entrevistando a Dulcineia Mello, da Animaseg, especialista em processos de CA. Dulcineia, você estava falando na primeira parte do nosso programa a respeito de os tempos e o processo para você obter um CA dentro do... ainda não no sistema Inmetro. E você estava começando a falar a respeito do sistema Inmetro quando eu interrompi. Então, vamos dizer, como que, se o EPI já está dentro do sistema Inmetro, como é que funciona? Então, quando o equipamento ele vai pelo sistema do Inmetro, a empresa pula a parte de que ela tem que encaminhar a amostra para o laboratório fazer o teste. Por quê? Porque ela tem que contratar uma OCP, que seria um organismo certificador do produto. Essa OCP, ela que se encarrega de fazer toda essa parte do teste, que seria o laudo de ensaio do produto. Porque só mediante essa parte do laudo, e tem algumas solicitações que a própria OCP, ela exige da empresa, como ter alguns itens da ISO 9000, ela tem que ter um trabalho na área de qualidade, tudo isso é um conjunto que é obrigatório apresentar para a OCP. Ela faz uma vistoria no equipamento, ela tem que dar o certificado. Tem equipamentos, se for aqui no Brasil, fica mais fácil, mas quando o equipamento é no exterior, ela tem que deslocar não sei o nome se eles utilizam como consultor. Auditor, né? Um auditor, para que ele vá na empresa fabricante lá a fora. OCP, né? A OCP. E ela possa registrar esse produto. Então, mediante todo esse sistema, o que ela faz? Ela emite uma autorização para o uso do selo de conformidade, que é o documento que a empresa vai juntar com a documentação e encaminhar para o Ministério do Trabalho para entrar com a solicitação de CA, que também fica vinculado ao sistema do Inmetro. A validade. A validade. Ou seja, o CA passa a não ter vencimento, mas ele está vinculado à validade do Inmetro. Isso mesmo. Do certificado de conformidade do Inmetro. Conformidade do Inmetro. Isso mesmo. E o sistema de certificado do Inmetro, ele está regido pela RAC, não é isso? Pela RAC, que é o Regulamento de Avaliação de Conformidade. Cada equipamento que está pelo sistema da RAC, ele tem que atender às normas, ele tem que atender o sistema corretamente para que a empresa consiga ter esse certificado. De conformidade. De conformidade. Então, quer dizer, quais são os EPIs? Se eu lembro, são luva para risco... Risco biológico, tem isolante de borracha, tem o respirador PFF, que tem 1, 2 e o 3, capacete de segurança... Trabalho em altura agora, né? Equipamento para altura e fora os outros que estão em fase de final de trabalho na parte de regulamentação para que seja inserido no sistema do RAC. Ah, sim. Então, quer dizer, tem dois sistemas, um através do Inmetro, outro através do Ministério do Trabalho. O do Ministério do Trabalho, de 5 em 5, eles valem por 5 anos, de 5 em 5 anos tem que ser feita... O teste de ensaio para que entre com o processo de renovação do produto. Renovação do produto. E os que têm certificado de conformidade, eles seguem o do Inmetro, eles seguem a regra do Inmetro, que se eu não me engano é de ano em ano, quer dizer, depende do EPI. Depende do equipamento. Tem uma... E quem faz essa avaliação na empresa é a OCP, ela que entra, que é a auditoria, ela pega o equipamento tanto no usuário como na empresa, no comércio, faz toda aquela parte burocrática e de teste novamente para que ela mantenha, que a empresa mantenha o certificado dela válido, junto ao OCP. Certo. E a OCP é um organismo acreditado pelo Inmetro e ele manda para laboratórios... Acreditados ao Inmetro também. Pelo Inmetro, não aquele laboratório que era só do Ministério... Não, credenciado ao Ministério do Trabalho, não serve. É diferente, não serve. Credenciado ao Ministério é aquele que serve para fazer o laudo de ensaio e entrar com o processo normal, sem o sistema do Inmetro. E quando você entra pelo sistema da OCP, ela mesma vai procurar o laboratório que é credenciado ao Inmetro para que ela encaminhe aquela amostra para fazer o teste. Sem isso, ela também não consegue
obter um laudo de ensaio daquele produto. Bom, eu acho que são essas as nossas dúvidas, acho que esclareceu bastante o nosso telespectador. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. A semana que vem nós voltamos. Obrigado. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Até o próximo programa.